Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto, aqui é outro vídeo em defesa da fé católica, né? Devemos confessar os nossos pecados para padres e pastores? A quem devemos confessar? A pastores não, porque pastores não têm o fundamento dos apóstolos. Aos pastores não tem a sucessão apostólica. Aos pastores não tem envio. Os pastores não estão sob a jurisdição, sob Ti Pedro de firme igreja. Os pastores não estão sob a direção dos apóstolos. E Cristo soprou o Espírito Santo, João 20, do 21 ao 23, aos apóstolos, dando autoridade, autonomia de perdoar pecado e de reter pecado. Ao magistério. Tanto no Velho Testamento, as pessoas vinham ao sacerdote, ofereciam um sacrifício, um animal, e o sacerdote colocava o dedo do animal, pegava um pouco do sangue do animal sacrificado e colocava na cabeça da pessoa e era perdoado de seus pecados. Então, o sacerdote, ele tem essa função, pastor, já dando essa introdução, tanto no Velho Testamento, certo? E no Novo Testamento. Em Marcos 1:5, em Mateus 3:5, 6, João Batista já começa a batizar as pessoas com batismo de conversão, porque as pessoas vinham até João, confessavam seus pecados e era batizado com o batismo das águas, de penitência, de arrependimento, para preparar um povo para receber o sacerdócio santo, a Cristo. Então, tanto no Velho Testamento, sacerdote, e no Novo Testamento, sacerdote. Pastor nenhum tem essa autoridade e essa autonomia de perdoar pecado. Certo? Mas vamos aqui, ó. Cristo deu essa autoridade aos seus apóstolos, que ele escolheu, Atos dos Apóstolos 1 e 2. Boa noite, Tito e professor Leandro. Por favor, esclareça-me esta dúvida. A quem devo confessar os meus pecados? Em Mateus 16:19, Jesus disse a Simão Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então quer dizer... Aqui a gente já vê, com esse texto em Mateus 16:19, a autoridade que foi dado ao pastor universal e o magistério. Que autoridade é essa? De ligar e desligar. Se um membro desse magistério, que são um sacerdote, perdoar seus pecados, você vai lá, o sacerdote se confessa, uma confissão verdadeira, que vai gerar penitência, seus pecados serão perdoados. Ao magistério, ao sacerdote, aos padres, que são sucessores dos apóstolos. Que para sermos perdoados devemos confessar os nossos pecados aos padres e pastores? É isso mesmo? Olha aí a pergunta, professor. E nós lemos aqui, né, Mateus 16:19, quando Jesus disse que daria chaves ao reino dos céus a Pedro. E o que ele proibisse na terra seria proibido no céu, e o que ele permitisse na terra seria permitido no céu. O que Jesus quis dizer com esse texto, professor? Primeiro, vamos, antes de analisarmos... Olha a distorção que ele vai fazer. Olha como ele vai navegar na escritura para tirar essa visão, essa revelação. Típico dos falsos profetas. Olha só que interessante. Mateus 16:19, vamos mostrar na Bíblia, para a nossa telespectadora, a quem devemos confessar os nossos pecados. Vou ler uns 3 textos sobre isso para ficar... Acho que vai dar uns 2 vídeos. Vamos fazer por etapa, por versículo, refutando ele por versículo, para a gente entender qual é a malícia tanto dos adventistas e dos protestantes, para negar esse envio dos sucessores dos apóstolos. Bem claro para a nossa telespectadora. O primeiro é o Salmo 32, verso 5. Davi falando a Deus o seguinte, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então esse texto de forma clara nos mostra
que na época do rei Davi ninguém ficava confessando os seus pecados a um ser humano, nem mesmo para um sacerdote. Olha como ele distorce. Davi está sendo perseguido. A mais nenhuma pessoa do Velho Testamento ali confessava ao sacerdote. Meu irmão, templo do rei Salomão, tabernáculos, os povos iam fazer o que lá? Oferecer sacrifício pelo pecado. Só você ler Levítico, você vai ver toda a consagração que o sacerdote fazia, dada autoridade por Deus. Que interessante. E o cara fala que não, Davi não confessou ao sacerdote, cara. Não queira misturar uma coisa com outra coisa. O Salmo, a maioria do Salmo que Davi escreveu é que ele estava sendo perseguido. Por quem? Por o rei ali, naquela época. Rei Saul, se eu não me engano. É Saul. E por aí vai. Como o cara está sendo perseguido, vai confessar os seus pecados a um sacerdote? Davi, ele é rei, meu irmão. Foi ungido a rei pelo sacerdote. Ou, sacerdote, pelo profeta Samuel. Mas vamos lá, né? Ele vai tentar usar esses textos. Davi não confessava a ninguém. Ele confessava diretamente a Deus. Essa é a visão protestante. Porque eu posso ir diretamente ao sacerdote, eu posso me confessar diretamente a Deus. Então vocês não entenderam a escritura ainda. A confissão era feita a Deus. Ou quando o pecador ele praticava um pecado, ele poderia confessar os seus pecados colocando a mão sobre o cordeirinho. O cordeirinho era sacrificado no lugar do pecador e um pouquinho do sangue aspergido para o santuário, e aí os pecados eram transferidos para lá. Mas não tinha nada de uma confissão auricular, uma confissão para um sacerdote. Mas quem fazia isso? Sacerdote. Então, isso prefigura o quê? A confissão. Isso prefigura o quê? A autoridade do sacerdote. Lembra que o Velho Testamento aponta o Novo? O óleo ungido prefigura o Espírito Santo, certo? O sacrifício de animal, de cordeiro, dos pecados, prefigura a confissão sacerdotal no Novo Testamento. Já tem toda uma prefiguração com o Novo. Se o sacerdote poderia ali perdoar pecado, porque as pessoas vinham até o sacerdote, confessava o pecado ao sacerdote e fazia o sacrifício de animal. Ali, diante do altar. E a pessoa era perdoada. Isso não é a confissão? Não é. Já no Novo Testamento não tem mais todo esse ritual, toda essa consagração com o animal, não. É ir diretamente ao sacerdote, porque ele veio aperfeiçoar todas as coisas. Interessante. Agora você não precisa fazer mais esse ritual, todo esse sacrifício para ser perdoado, não. Você tem que ir ao sacerdote enviado pelo Senhor Jesus Cristo, que dá a autoridade, que tem a chave, a primícia, o magistério, tem encarregado disso. Mas vamos lá, porque eles querem negar isso aqui. Para que eu posso ir a um padre se eu posso ir diretamente a Deus? Se rei Davi confessou diretamente a Deus, por que eu posso ir a um padre? Essa é a rincha. Mas vamos lá, tem mais 2 versículos aqui para a gente terminar essa primeira etapa. Sacerdote. Então, o Salmo 32:5 é o primeiro texto. Segundo texto, que não deixa dúvida alguma sobre isso, é Daniel capítulo 9, verso 9. O que nós estamos fazendo aqui? Primeiro lendo os textos mais fáceis para depois entendermos um texto mais difícil. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Aqui não diz ao Senhor nosso Deus, ao sacerdote e a mais alguém. É porque ele está mostrando o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento não tem como provar. Se ele mostra no Novo Testamento, aí a casa cai para ele. Por quê? A profecia durou até Cristo. Cristo é o novo sacerdote.
que vai eleger outros sacerdotes. Não mais o Velho Testamento, o Novo Testamento. No Velho Testamento era sacerdote que fazia a consagração, a purificação de pecado. Agora, o Novo Testamento, Cristo dá autoridade aos seus apóstolos de perdoar pecado. Começando primeiramente pelo João Batista, ó. Preparando o povo, Mateus 3, 5, 6, ó. Que João Batista tem o Espírito Santo. João Batista foi enviado. Vamos ver, João 1 ali. Aqui, ó. 6, ó. Ó, 5, ó. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, vinha a ele, confessavam os seus pecados e era batizado por ele nas águas do Jordão. Olha só. Marcos 1, 5 fala a mesma coisa. As pessoas vinham até João Batista e se confessavam. Que isso já é costume do povo a se confessar. João Batista é quem? Um profeta. Foi profetizado pelo profeta Isaías. Que João Batista tem um envio. João Batista tem o respaldo. Aqui João Batista já está mostrando, ensinando como vai ser o ministério de Cristo. Que ele está preparando o povo para a confissão. Para se arrepender e crer naquele que há de vir. Jesus Cristo. E Jesus Cristo segue a mesma linha de João Batista. Aonde, ó? Olha só, João. Vinte. Aqui cai a casa de todos os protestantes. Falei, eu me confesso diretamente a Deus. Que eles não acreditam no mistério. Olha só. João 20, do 21. Ó. 20, 21. Dito isso, mostrou-lhe... Não, 20, 21. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Ó. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Dando toda a autoridade que o Pai deu a ele, está dando aos apóstolos. 1 e 2 que ele escolheu. Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles que tiverdes retido, serão retidos. Ó. Por que Cristo fez isso? Dando essa autoridade. Porque o sacerdote lá no Velho Testamento prefigura o sacerdote no Novo Testamento. O sacrifício de animal, tal, etc. no Velho Testamento, prefigura o novo. Aqui ele aperfeiçoou. Agora você não precisa fazer mais sacrifício de animal. Você pode ir diretamente a um sacerdote, como diz lá João Batista, com arrependimento, de conversão. Confessa ao sacerdote e os seus pecados é perdoado, porque foi dada autoridade ao sacerdote. Mateus, ao magistério. 16. Eles vão tentar mudar, mas não tem como, Carol. 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ao magistério, ao pastoreio, ao fundamento dos apóstolos. Que a igreja é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Pertence o perdão, não. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, e até explica o porquê. Pois nos temos rebelado contra ele. Se ao pecar eu ofendo a Deus, por que eu vou confessar ou pedir desculpas, diríamos assim, a um padre? Tem lógica. Eu tenho que pedir desculpas ou perdão a quem eu ofendi. E esta pessoa é Deus. Esse é o segundo texto. E o terceiro texto que eu quero deixar se encontra na primeira... Você está entendendo? Por que eu vou me confessar a um padre se eu pequei contra Deus? O padre é o quê, meu querido? Cristo, ele é quem? Deus. Os padres são o fundamento dos apóstolos. O sucessor dos apóstolos e fundamento dos apóstolos. Cristo deixou autoridade a quem? Quem Cristo soprou o Espírito Santo? Quem Cristo deu autoridade? Não foi aos apóstolos? Quem são os sucessores dos apóstolos? São os adventistas? São os batistas? O magistério que tem esses padres.
que tem a chave de ligar e desligar. Sim, o protestante ele pode se confessar diretamente a Deus, porque ele não tem o magistério. Eles não acreditam no magistério. E tanto, se eles falam que eu me confesso diretamente a Deus, por que eu vou me confessar a um padre? Porque eles já não seguem a Bíblia. Cristo deu autoridade a quem? Aos apóstolos. João 20:23. Aquele quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que retiverdes serão retidos. E Mateus 9, ó. Olha só. O judeu se espanta também. Quem deu autoridade a ele de perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Esse questionamento também aconteceu ali, ó. Mateus 9, do 1 ao 8, ó. O Marcos 2, do 1 ao 12, Lucas 5, 17 e 26, ó. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico, estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meus pecados, meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados, ó. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram, ó. São os adventistas, cara. São os protestantes. Entre si, este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhe: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou levanta-te e ande? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificava a Deus por ter dado poder aos homens. Olha só, poder aos homens. Cristo deu toda essa autoridade, esse poder ao magistério, quando deu a chave a Pedro. E quando Cristo sopra o Espírito Santo, João 21, 23, da autoridade aos apóstolos, e essa autoridade foi passando de sucessão em sucessão. Que são os padres dessa atualidade, meu querido. Não adventista. Quem enviou vocês? O Ellen White? Quem é Ellen White? É Fundamento dos Apóstolos? Salve a Igreja Católica. Vamos continuar. Então não tem como, cara. Essa distorção aí nós trupela. Na carta de João, capítulo 1, versículo 9, que também não deixa dúvida alguma de que o pecado é confessado apenas a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ó, ele, no contexto é Deus, não é o sacerdote, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, os textos que eu li, os 3 textos, de forma simples, objetiva e direta, dizem que nós confessamos nossos pecados apenas a Deus. Agora, como entender Mateus 16, 19? Que interessante, esses 3 textos que ele leu não prova nada. O que prova o quê? Eu, protestante, eu, adventista, não me confesso a um padre, porque eu posso me confessar a Deus, como rei Davi confessou a Deus, como o salmista está falando, como em João está falando, mas Cristo, ele é Deus. Cristo dá autoridade, toda autonomia aos apóstolos. Quem são os apóstolos? Representantes de Cristo. Por que aos apóstolos? Porque o Espírito Santo está sobre a igreja, que é o próprio Deus. João 28, 20. Em João 16, 13, 14, vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo. Em Atos Apóstolos 1, 2, os apóstolos que ele escolheu e deu instrução através pelo Espírito Santo. E sobra, João 20, 23, a autoridade sobre os apóstolos.
de perdoar pecado e de reter pecado. Então esses versículos que você mostrou aí, esses versículos que eu mostrei aí agora, mostra que você está no engano. Você está distorcendo a escritura. Você está tirando toda a autoridade do magistério que Cristo deu ao magistério. Agora vamos aqui, como entender Mateus 16, 19, né? Já está acabando o vídeo, 20 minutos já. Mas vamos Na tudo. verdade, com muito respeito eu digo isso, né? Mas no catolicismo romano se forçou muito esse texto para tentar dizer aquilo que os teólogos católicos querem que o texto diga. Então tem que forçar muito o texto. Quando Jesus fala aqui para Pedro, né, que daria para ele as chaves do reino dos céus e que ele poderia ligar ou desligar alguém, isso não tem a ver com perdoar pecados no sentido de purificar uma pessoa como Deus o faz. O sentido aqui é outro. Então vamos ver qual é o sentido. Antes, vamos fazer uma pergunta. Essa autoridade, essas chaves do reino, foram dadas só a Pedro? A Bíblia diz que não. Olha a Mateus distorção. 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, a autoridade de ligar ou desligar alguém dos céus foi dada só a Pedro ou também aos demais apóstolos? Aos demais apóstolos. Então, dizer que Pedro foi o primeiro papa não tem lógica. Nossa Essa Senhora. autoridade não foi dada só para Pedro, ela foi dada para todos os demais. Deixa eu travar esse celular aqui. Agora, como? O tema é o quê? Se provar na Bíblia se eu devo me confessar ao sacerdote ou diretamente a Deus. Agora já está caindo para outro tema, que Pedro não é o Papa, etc. Meu querido, Escritura. Você quer provar uma coisa que você não consegue provar. Se Cristo deu autoridade a Pedro de ligar e desligar, Pedro é quem? A pedra, Kefa, João 1,42. Que pastor é quem? As ovelhas, os cordeiros, que está nessa igreja. Se Cristo deu toda a autoridade a Pedro, a chave de ligar e desligar, em João 20, 23, 21 a 23, 20 a 23, a autoridade de perdoar, de reter pecado, a quem? A igreja. Porque a igreja tem a chave de ligar e desligar. Se um padre perdoa um pecado aqui, se a pessoa confessou corretamente, com arrependimento, esse magistério que tem a chave, seus pecados são perdoados. Sobe o perdão, porque tá ligando lá na glória, no céu. Ah, não te perdoo. Tem que fazer penitência, tem que se converter. Uma confissão verdadeira. É retido, não sobe o perdão. Mas a chave não foi dada só a Pedro. Meu querido, isso aqui é tática protestante. Ó, Mateus 16, 18, eles catam aqui, ó. Mateus 16, 18, ó, 18, 15, ó. Eles distorcem esse texto, ó. Ó, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreenda-o. Ou entre ti e ele somente te ouvirá, terá ganho teu irmão, ó. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas testemunhas, duas pessoas, a fim de que todas as questões se resolvam, ó, pela decisão de duas ou três testemunhas, ó. Beleza, pequei contra minha mulher, xinguei ela, falei, se eu pedir perdão a ela, se eu me arrepender, pedir perdão, é perdoado. Que entramos em concordância, a pessoa que eu ofendi. Mas se ela não me perdoar, escuta quem? Se recusar ouvi-lo, dizer à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão, um publicano. Interessante, ó. A autoridade da igreja. E agora o texto segue. Não só o 18. O 17 também explica. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. O 17 está falando mais sério. Aquele que não ouve a igreja é um pagão publicano. Se você ouvir a igreja, será ligado no céu. Se você não ouvir a igreja, será desligado. Essa chave aqui está sobre o magistério. Pastor universal Pedro. Só Pedro tem essa chave.
E vai passando de tradição em tradição. E o magistério tem a sua autoridade. O envio, que tem o pastor universal. Então não é uma igreja bagunçada, o adventista. Uma igreja que tem hierarquia, 1 Coríntios 2:22, constitucionalmente os apóstolos. Então, vocês têm a chave, então? A Universal tem a chave? A Plenitude tem a chave? Não, meu irmão. Quem não ouve a igreja é um pagão publicano. A autoridade está na igreja. Cristo deu à igreja. De perdoar e de reter. Certo? Simples entender isso. Que salada que você está fazendo, hein? Que vergonha. Que um apóstolo ou um discípulo pode ligar ou desligar alguém do reino de Deus. Vamos ver aqui Mateus 10, 14 e 15 e aí finalizamos essa explicação. Mateus capítulo 10, versos 14 e 15 dizia assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, olha, o contexto é missiológico. Ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Você percebeu como é que se liga alguém e desliga alguém do reino dos céus? Por meio da mensagem de pregação do evangelho. Então, um discípulo, um apóstolo faz isso de forma indireta, quando ele leva a mensagem e a pessoa rejeita. Aí a pessoa é desligada do reino dos céus. Quando ela é aceita, de forma indireta, o discípulo contribuiu para ligar essa pessoa ao reino dos céus. Mas quem o faz realmente é Deus, porque a ele pertence ao perdão, a ele pertence a confissão. Ok? Então junte esses textos com este raciocínio e você não vai ter mais dúvidas quanto a Mateus 16, 19. Nossa, cara. Então, sacuda o pó da calça, que os apóstolos não era ouvido. Viu a mistura do texto que eles faz? Olha só que interessante. É simples entender isso. Cristo deu toda a autonomia, toda a autoridade a quem? Mateus. Já está acabando o vídeo aqui para finalizar. Aqui é Mateus 28, 16. Os 12 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhe disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Na terra e no céu. E deu para quem? João 20, 23. Aos apóstolos. Ao magistério. Depois ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todo dia, até o fim do mundo. Deu autoridade a quem? Mas, Pedro não tem autoridade de tal, etc., de perdoar. Tem sim. Em Atos, Pedro, usando a sua autoridade, excomungou um herege. Atos, para finalizar, para mostrar que Pedro ele tem a chave, Pedro tem o pastoreio, Pedro tem a autoridade. 8:20, Simão Mago, né? O feiticeiro, né? Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também. Se julgares poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus, Como o magistério não tem autoridade? Se ele tem autoridade de excomungar, tem autoridade de perdoar pecado. Aqui ele fez o quê? Ele reteve um convertido falso,
Queria receber o Espírito Santo, a graça com dinheiro. Maldito tu, teu dinheiro. Então isso aqui é o quê? Usando o seu pastoreio de perdoar e de reter. Então, fecha a brecha. Os versículos que ele usou é totalmente versículo distorcido. Não prova nada. Certo, nós temos o nosso particular. Às vezes eu me confesso a Deus também. Mas isso não basta, porque Cristo deixou o quê? A igreja. Cristo deixou quem? O magistério. Cristo deixou quem? Pessoas representando ele. Que são os padres, que são os sacerdotes, que têm a chave, o envio, o pastoreio, o Espírito Santo nesse magistério. Bíblia. Escritura. Nos ensina isso. Tradição, magistério e escritura. A divina justiça será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Então, a igreja é autorizada, encarregada, de acordo com o Velho Testamento. Mas não com sacrifício de animal. Só basta se arrepender e crer. E se confessar uns aos outros. E o sacerdote tem autonomia, uma conversão verdadeiramente virtuosa. Ele tem essa autoridade, sim. Seus pecados são perdoados. Sobre. Que tem a chave de ligar e desligar. Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Poderia mostrar mais versículo aqui, mas tá amplo para entender a nossa visão desse estudo católico. Salve a Igreja Católica. A única que tem a chave. A única que pode perdoar seus pecados para você ir para a glória. De acordo com o que Cristo ensinou. Passou, transmitiu aos seus apóstolos que ele escolheu. Salve Maria.